Olá, pecadores! Pecadores CCBistas, pecadores em geral, vós pecadores CCBistas da Congregação Cristã no Brasil, a graça. Olha que você está no canal do Cavaleiro CCB, especialista em pecadores CCBistas. Tu que andas, tu que entras, tu que sais, tu que vais, tu que ficas. Olha aqui, ó. O Cavaleiro CCB teve acesso à reunião musical da regional de... Não vou contar a cidade, não, para não atrapalhar as investigações. É uma regional, uma grande regional lá do estado, lá de São Paulo, interior de São Paulo. Lá na Castelo Branco, lá. Realizada na casa de oração, na central de lá, no dia 12 de junho de 2022. Hoje, domingo, 12 de junho de 2022. Olha aqui, ó, assuntos musicais. O Cavaleiro aqui vai contar para você o submundo dessa reunião. Vai contar segredos, desvendar segredos das entranhas do maldito ministério CCBista. Presta atenção nas intenções malignas que existem no submundo dos pecadores CCBistas do ministério. O Cavaleiro vai desvendar aqui, ó. Vou ler aqui. Olha aqui, ó. Ensaios locais. O encarregado local, aqui é o item 1. Ensaios locais. O encarregado local ou regional da localidade deve reger por primeiro na sua comum. Ou seja, ele foi apresentado, ele tem que reger na comum dele primeiro. Vê só as merdas desses caras. Dando oportunidade de um encarregado visitando reger por segundo. Você é da congregação? Você foi da congregação? Você lembra quando lá para 25 anos atrás, 20 anos atrás, de 15 anos para trás, se chegasse um encarregado, um cooperador de jovem na sua comum, você tinha que dar prioridade, senão a Irmandade jogava pedra em você. No cooperador local. Ensaio local, ensaio regional, mas nem pensar do encarregado regional local reger o ensaio. Você tem que dar prioridade, senão os músicos se revoltavam com o regional. Tá lembrado? Aí eles mudaram. Por que eles mudam? Porque esses vagabundos, eles não têm o que fazer. Então fica pondo estatuto e muda e põe para pousar, só para ter o prazer de ficar infernizando os outros. Porque vinha ensaio, você da sua comum lá, na sua cidade lá tem ensaio regional. Vinha dois regional de fora, o local vai atender. Sabe? Então se você fizesse, se o regional fizesse isso 20 anos, 15 anos para trás, lá atrás, ele é apedrejado. Hoje. Então esses caras, eles querem pôr em goela abaixo só para ter o prazer de mandar. Porque esses vagabundos, o prazer deles é mandar, infernizar a vida dos outros. Porque é uma merda que não, Deus não tá nem aí pra essa merda, rapaz. Tanto faz essa bosta. Aqui, ó. Dando oportunidade de um encarregado visitante, né, reger por segundo. Entretanto, não deve ultrapassar de 2 encarregados na regência. 20 anos atrás, 15 anos atrás, 4 em regional regiam um ensaio regional. Quantos tivesse, um regia 2, 3 hinos, outro regia 2, 3 hinos, 4, mas todo mundo regia. Só se mesmo viesse 10, não vinha uns 3 ou 4, todo mundo regia. É que esses caras são frescos. Pra encher o saco. Como ninguém tem coragem de abrir, de botar a boca no trombone, aí tem que ficar engolindo sapo. Sabe? Olha, é sugerido que o encarregado regional escale os encarregados que devem reger, sempre dando a preferência ao encarregado local. O regional tem que ficar pousando, é o chefão. Tem que ficar, você rege lá, você sabe? É o Nabucodonosor. Aí se o encarregado desobedecer, vá se lascar o regional, vá, tome sua merda aí de ministério, enfia no rabo aí. Ninguém tem coragem de fazer isso. Aqui, frequência de organização cavaleiro. Frequências de organistas nos ensaios. As irmãs organistas devem estar sempre presentes na medida do possível nos santos cultos.
e ensaios da sua localidade, não somente quando for sua escala, como também frequentando os ensaios regionais. Forçado. É forçado. Se você tiver um cargo na congregação, para começar, para você ter cargo, você já tem que fazer um curso antes de ser puxa-saco lambibota, que eu vou explicar aqui, porque aqui está isso aqui. Vou dizer agora. Como é que você faz para ter um cargo na graça de Deus, na congregação que está no Brasil? Você tem que fazer um curso aqui de lambibota. Vou lhe explicar aqui. Está aqui nessa merda aqui. Ó. Aconselha-se sempre sentarem no banco das organistas. Quando o ministério fala aconselhar, não é aconselhar, é imposição. É que o maldito escreve aconselhar, mas não é aconselhar. Quando o ministério aconselha e recomenda, quem não fizer, se você tiver cargo e não fizer, você já era. É levantado uma conspiração e você é perseguido até você. Você apanha lá na reunião até você entregar o cargo. Se você não ir na reunião, você perde o cargo. Se você for, você é açoitado. E todos aqueles que têm cargo sabem que você é uma ovelha negra. Porque são jogadas indiretas para você lá no ministério. Eu não preciso que ninguém me diga nada, não. Eu sei. Sei mesmo. Conscientização dos encarregados regionais e locais quanto a... Eu consigo as coisas. Quanto ao trabalho de melhoria na execução dos hinos. Aqui é. Repetição do tópico 8 de 2019. Há encarregados locais e regionais que continuam atendendo os ensaios em desacordo com os ensinamentos que temos na parte musical, não atentando à velocidade proposta no hino, e nem à articulação, dinâmica e intensidade, além de executar exercícios indevidos com nossos hinos, tais como estacato, pizzicato, trêmulo e marcação. Execução dos nossos hinos. O estilo sacro, no qual são escritos todos os nossos hinos e coros, exige a execução sóbria, pura e exata daquilo que está na partitura, inário. Não devemos alterar esse estilo. O que significa isso aqui? Sabe ensaio da congregação? Ensaio musical? Você vai no ensaio, aí tem um hino lá que o regional fica tan, 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 e aí os músicos ficam... Aquilo não toca no hino, no culto normal. A maioria desses ensaios, os hinos que são ensaiados lá, não toca na igreja naquele estilo. Não toca. Mas se não fizer isso no ensaio, o músico não vai. Então tem que ficar fazendo gracinha com estacato. Aí fica, aí o regional lá atrás. Aquelas... Mas se ele não fizer essas gracinhas, essas gracinhas ensaiadas, você vê aí no YouTube aqui, nos grupos aí, esses negócios aqui, essas enfeite. Só que eles estão ali para ensaiar pro culto, só que no culto não toca daquele jeito. Só que se ele não fizer daquele jeito, se não fizer aquelas gracinhas nos ensaios, os músicos não vão. Ficar só naquela teoria, só naquele... Os músicos não vai no ensaio. Aí eles batem também. Sabe uma coisa nojenta, inútil? Esses caras ficam dizendo para não ensaiar esses negócios, essas gracinhas no ensaio. Só que se no ensaio não fizer, ficar só com teoria, músico não vai. Aí o encarregado regional é detestado se ele não fizer gracinha. Porque se ele não fizer gracinha, os músicos gostam dele. Se ele não fizer gracinha, os músicos não gostam, não vai no ensaio dele, na comum dele, não vai no ensaio onde ele atende. Entendeu? Entendeu a frescura e inutilidade disso aqui? Esses caras, é uns merda, essas bostas do cara. Fico... Aqui, ó. Manual de orientação musical. Execuções indevidas, voz do baixo. Vou ler isso aqui, mas nem vou. Alertamos nossos irmãos encarregados quando forem ensaiar os nossos ensaios locais. Relembre que de acordo com os tubistas não devem tocar no pedal.
Ou seja, tocar 2/8 abaixo. Escritos no inário. Provocando o efeito de pedal. Não, provocando o efeito de alternativa indevida de oitava. Causando desafinações e problemas de harmonia, sendo que os tubistas já tocam uma oitava abaixo da escrita do inário. Essa prática deve ser eliminada de nossas equipes. Não vou ler essa merda aqui não. Isso aqui não quer dizer não. É coisa de técnica. Aqui, ó. Item 4. Frequência dos encarregados locais em ensaios regionais e cultos. Aqui, ó. Repetição do tópico 9 de 2008. A frequência e a pontualidade dos encarregados locais nos cultos e nos ensaios regionais serve de exemplo para os músicos. Presta atenção aqui. A apresentação serve de exemplo para os músicos. Então o ancião vagabundo, o maldito ministério, que isso aqui é ancião de música, eles dizem que serve de exemplo que os regionais e os encarregados locais frequentem os locais. Aqui, a frequência e a pontualidade dos encarregados locais nos cultos e nos ensaios regionais serve de exemplo para os músicos. Ele está mandando os regionais e os locais servir de exemplo. Só que um vagabundo desse, você já viu um vagabundo desse trabalhando na construção? Para servir de exemplo? Para o rebanho, para os CCBs de trabalhar na construção? A frequência dos encarregados locais em ensaios regionais e cultos. A frequência e a pontualidade dos encarregados locais nos cultos e nos ensaios regionais serve de exemplo para os músicos. Você já viu um maldito ancião servindo de exemplo na construção? Lixando parede, pintando igreja, cavando valeta para passar tubo, para esgoto do vaso, pegando um rejunte lá para rejuntar algum azulejo, uma cerâmica no banheiro. Você já viu esses malditos servindo de exemplo? Que esses malditos vagabundos, eles só falam para você fazer, mas eles não fazem. Quando é para os outros, aí que eles sabem que serve de exemplo, mas eles não fazem, porque eles não prestam. Esses malditos do ministério não prestam. Essa raça de vibra. Eles, quando é para vantagem deles, aí eles sabem o que serve de exemplo. Mas você vê ancião trabalhando na construção, pegando uma lata, subindo para ser ajudante de um servente, de um pedreiro? Você vê ancião com a marreta e a talhadeira na mão, cortando uma parede para passar um canduíte? Você vê? Não vê. Você vê ancião com a picareta lá cavando uma valeta para fazer uma base de uma parede? Ou lá com a turquesa para amarrando arame para fazer viga? Não vê. Ele não faz isso para servir de exemplo. Mas o vagabundo, quando é para vantagem para ele, aí ele serve falar para os outros. Um subordinado dele que serve de exemplo. Entendeu porque o Senhor Jesus chamou os sacerdotes e aquele povo lá de escriba e fariseu hipócrita? Porque eles faziam essa mesma coisa. Eles mandavam os outros, eles sabiam que era exemplo para os outros, mas eles não iam lá, porque não prestam. Esses desgraçados malditos do ministério não prestam. Quando é para subordinar o outro, ele sabe o que serve de exemplo. Mas ele não quer servir de exemplo, porque ele é um mentiroso, filho da puta. Filho da escrava. Raça do caralho. Imagina se você é um encarregado local. Se você sabe disso aqui que eu estou falando. Aí você vê um cara desse pregando, você está numa regional, numa reunião, você sabe dessas coisas que nem eu estou falando aqui. Aí você é um encarregado, está numa reunião, você vai aguentar um negócio desse aqui? Fala assim, rapaz, por que você não vai trabalhar na construção, irmão? Já que eu tenho que servir de exemplo para o músico, por que você, ancião, não vai servir de exemplo lá na construção? Por que você é ancião, irmão? Eu sou encarregado aqui, eu tenho que servir de exemplo para o músico. Ok? Correto. Por que você não vai servir de exemplo trabalhando lá na construção?
Por que você não vai lixar a parede lá, irmão? Já que você é ancião para servir de exemplo. Por que o cooperador de jovem, o ancião, para servir de exemplo para a mocidade, não vai lá trabalhar na construção, pegar lata, bater concreto, pisar concreto lá na mão, botar lata nas costas e ser servente do pedreiro? Mostre aí que você é humilde, ancião, e seja servente de um pedreiro, põe a lata nas costas e vai ser servente do pedreiro lá. O encarregado não tem coragem de falar nisso. Ancião vagabundo, você não quer dar exemplo? Então seja humilde, põe a lata nas costas e vá ser servente de um pedreiro lá. O Senhor Jesus lavou os pés dos discípulos, né? Então pega uma lata e vai ser servente de pedreiro lá na construção, seu vagabundo. Você quer que eu seja exemplo para músico aqui? E você é um bosta e fica só na sua. Pousando aí de ayatolá, de superior. Vai se lascar, ô cuzão. Não tá gostando? Tá bom. Foda-se. Olha, presta atenção agora que o cavaleiro vai abrir a caixa de ferramenta mesmo. Vai entrar de carrinho que nem zagueiro argentino. Aqui, ó. Apresentação de novos instrutores. Olha aqui, ó. Apresentação de novos instrutores. Instrutoras tem parente com AS. Examinadores, instrutora de música. A apresentação de novos instrutores deverá ser avaliado junto ao encarregado regional e Ministério da Comum, observando o seu testemunho. A sua qualidade musical e seu perfil. Preste atenção aqui. E seu perfil de dedicação e ensino e inclinação para o ensino. Já vou voltar aqui. Tendo essas qualidades, de acordo com o Ministério local e após ser passado na reunião da música, o mesmo deverá ser convidado para exercer o cargo. Você entendeu isso aqui? Você, na sua profunda ignorância, entendeu isso aqui? Não, você não entendeu. Eu vou explicar aqui para você. Vou repetir aqui, ó. Olha aqui, ó. A apresentação de novos instrutores deverá ser avaliado junto ao encarregado regional e Ministério da Comum, observando seu testemunho, sua qualidade musical e seu perfil de dedicação e inclinação para o ensino. O que quer dizer que é isso aqui? Dedicação e inclinação para o ensino. O ensino aqui que quer dizer é as ordens do ministério. Se o cara é músico, tudo que o encarregado local fala, ele faz. Tudo que o encarregado local, o regional, fala, ele faz e ainda puxa o saco, dizendo, não, os irmãos do ministério estão guiados, aqueles, sabe? Aquele que fazem tudo que o ministério quer. E ainda faz propaganda do que o ministério quer. Esse cara aqui é o cotado. Esse aqui é dedicado. Ele não reclama com o encarregado local de jeito nenhum. Pelo contrário, ele puxa o saco e ainda faz propaganda. E ele é inclinado para o ensino. Que ensino? Os ensinamentos da merda que eles põem. Tudo que o encarregado faz, ele é dedicado, ele aceita. E ele ainda faz propaganda. Ele ainda diz que o encarregado está certo. Tudo que o regional faz. Tudo que o ministério faz, ele concorda e ainda faz propaganda. Não, os irmãos guiados, os irmãos do ministério fazem por revelação. Esse cara aqui que é inclinado ao ensino. Esse aqui tem o curso de baba-ovo, safado sem vergonha. Então, se o encarregado local lá, sabe, for teórico, e não pode isso, e não pode aquilo, esse aqui... Amém. Amém. Esse está cotado para ser. Se você é músico bom, interessa que você seja. Mas se você ficar discordando, por exemplo, dizendo, esses irmãos aí ficam pegando muito no pé, muita teoria, muito sei o quê. Você já era. Se você criticar, você já era. Você não tem um perfil, não tem um bom testemunho aqui, ó. Observado o seu testemunho. O ministério,
Eu já falei aqui uma vez. O ministério, você pensa que o ministério sabe da vida de todo mundo, rapaz, sabe quanto você ganha, sabe o que você fala, sabe o que você anda falando no bairro, do cooperador, do ancião, do encarregado local, do instrutor. O ministério sabe tudo, rapaz, da vida do pecador ser besta. O ministério tem uns espião dele na Irmandade. Ele sabe de tudo. Tem os ouvidos, o ministério tem os ouvidos e os olhos dele, aqueles puxa-saco que estão infiltrados. E como é que esse pessoal é infiltrado? Eles também criticam o ministério. Começam um assunto discordando do ministério. Mas ele está ali para ouvir e passar para o ministério. Esse pessoal que vai para a porteira, que vai para a porta, que é auxiliar da porta, que vai pegar um cargo na obra, esse pessoal aí, muitos deles, foi tudo olho e ouvido do ministério, que pega os assuntos lá no banheiro, lá no meio da Irmandade e leva para o ministério. Ele sabe, o cooperador, o ancião sabe quem está discordando de alguma coisa ali, de algum ensinamento, de algum tópico ali. E que ele é observado. As pessoas acham que não. Esse, inclinado para o ensino, aquele instrutor, muito dos casos, é parente do ministério. Mas em muito dos casos... Não, quem é parente do ministério já vai direto, não tem conversa. Agora, se algum ou outro que não é parente do ministério, mas ele é muito lambibota, muito puxa-saco, esse vai. Agora, se fosse um cavaleiro de CCB, ele chama a polícia. Claro que não vai. Não interessa se você é bom músico. Não interessa se você toca no escuro. O que é tocar no escuro? Tocar com o inário fechado, que era proibido. Você tocar com o inário fechado. O ministério detestava isso, tanto que botou ensinamento. Por quê? Por que ele faz isso? Porque o cara é muito bom da música, toca de olho fechado, toca sem olhar no inário. O ministério não gosta que apareça a qualidade do músico, de um irmão, de uma pessoa. Então ele vai lá e quer apagar a luz. Outra sacanagem aqui. Atendimento fundo musical. Coleta. Conforme deliberação do Conselho de Anciães. Lembramos que, doravante, a coleta exclusiva para a compra de instrumentos musicais poderá ocorrer sempre que forem realizados ensaios regionais. Todo ensaio regional, lá tem coleta para comprar instrumento. Comprar instrumento, né? Você sabe, é comprar instrumento. Você comprar instrumento, tá bom. Você dá dinheiro para comprar instrumento na coleta de ensaio regional? Você conhece alguém que dá dinheiro para comprar instrumento na coleta regional? No ensaio regional? Comprar instrumento, tá bom. O cara compra um instrumento lá, o quê? Uma flauta de bambu. O cara compra um instrumento com uma flauta de bambu ou um violino lá de papelão, vagabundo, sabe? E aí que sobra, coleta de diversas, sabe? Sobrou, Deus preparou que sobrou, sabe? Entra 5 mil no ensaio regional para uma coleta para comprar instrumento, fundo musical. Aí os caras vão e compram uma flauta de bambu, um violino vagabundo. Aí sobra 4 mil. Aí eles falam que Deus preparou que sobrou, sabe? Aí vai para diversas, sabe? Aquela viagem missionária, entendeu? Postão, self-service, sem balança, no grauzão lá na Dutra, Castelo Branco, Rondô, entendeu? Otário. Aqui, conforme deliberação do Conselho de Ancião, relembramos que doravante o coleta exclusivo para compra de instrumentos musicais poderá ocorrer sempre que forem realizados ensaios regionais. Então somente nessas ocasiões. Tá bom. Porque nas outras já tem tudo coleta também. Aqui, conforme determinação das respectivas reuniões regionais e ministeriais. É determinação. É regional determinou. Vão tomar no rabo, rapaz. Vão tomar nos vossos cu.
Aqui, ó. Os valores recebidos nessas ocasiões serão depositados em conta corrente própria. Conta corrente própria. Na mesma merda. Conta corrente própria. Vai abrir uma conta. Aqui é só para disfarçar, sabe? Só para disfarçar o otário, só para enganar o trouxa. Conta corrente própria. Contabilizados com destinação específica e aplicado nas necessidades às quais se destinam. Sempre geridos pelos diáconos nas respectivas regionais. Os diáconos a gerir, né? Os diáconos a gerir. Aqui, ó. Quando manifestada a necessidade, quando manifestada a necessidade. Eu vou ler depois eu venho aqui. Quando manifestada a necessidade, deverá ser encaminhada aos diáconos, em documento próprio, assinado pelo Ministério Encarregado Local de Orquestra da localidade, que, em comunhão com o encarregado regional de orquestra, deliberarão a respeito de tais atendimentos. Eu vou explicar esta sacanagem aqui. Quando manifestada a necessidade, quem vai manifestar a necessidade? Se você, em qualquer cidade que você for, quase em qualquer cidade que você for, vai ter lá uma meia dúzia de CCBista esperando um instrumento musical que ele quer tocar. Meu amigo, quase todo lugar. Se tiver escolinha de música, lá vai ter uns 2 ou 3, eu vou botar aqui por baixo, 2 ou 3, de gente esperando um instrumento musical. Porque não pode comprar. E aqui eu não estou falando de saques de 10 mil não, ou bombardão de 10, 15 não, ou de 5. Estou falando aqui de instrumentinho vagabundo. E aqui esses caras falam de quando manifestada a necessidade. Por que eles falam isso? Porque eles vão manifestar a necessidade quando eles quiserem. Quando eles quiserem. Sim, aqui, sabe? Aí um dia lá ele decide, vamos dar um instrumento hoje. Por isso que eles põem isso aqui. Quando eles quiserem, aí eles vão comprar uma flauta vagabunda para alguém. Se entrou 5 mil, eles vão comprar um instrumento vagabundo para aquele irmãozinho que lá, pobrezinho, que está querendo tocar uma flauta, eles compram uma flautinha vagabunda. Ou aquele lá que quer tocar um violino, ele compra um instrumentinho vagabundo. Ou se for um sax assim, um trompete, mas eles compram aquele reformado, aquele meia boca, ele vai lá na loja de instrumento de um irmão, CCBista, e aí pega aquele lá reformadinho, michuruca, porque o cara da loja faz um descontinho aqui, um descontão praticamente a preço de custo, ou um lucrinho lá abaixo. Se um instrumento novo custa 3 mil, ele vende lá por 700, por 1.000. Aí esse, em vez em quando, vai lá como um trompete, sabe? Meia boca. E quando o diácono faz, vê o que é que acontece aqui. Vê sua burocracia. Aqui, quando manifestada a necessidade, deverá ser encaminhado aos diáconos. Aos diáconos faz isso que eu falei. Em documento próprio, ou seja, ainda tem um documento para ser assinado. Assinado pelo Ministério Encarregado Local de Orquestra da localidade que é o diácono que assina com o Ministério Local e o encarregado local, em comunhão com o encarregado regional de orquestra, ainda vão deliberar, ou seja, ainda tem que botar todo mundo na sala para decidir se aquela merda, se aquele instrumentinho vagabundo, michuruca, vai ser entregue para o irmãozinho lá. Se tiver uma reunião para deliberar isso, é mais caro custear a reunião, a central, porque tem que fazer almoço, tem que fazer janta. Tá? Tem que deliberar a respeito de tais atendimentos. Se o diácono pode fazer isso. Tá? Tem um irmão lá, todo mundo sabe. E como é que todo mundo sabe? Porque aqui em cima está escrito. Ó. Porque aqui em cima está escrito que o ministério sabe da vida de todo mundo, sabe que do testemunho dele, ou seja, se é lambibota dele e tal e tal. Mas aí eles fazem toda essa burocracia para deliberar dar um instrumento. Imagina numa igreja aí, numa comum aí, tem 150, 200, toma Santa Ceia. Ali tem ancião, cooperador, encarregado regional,
um diácono que atende, um ancião que atende aquele bairro ali. Eles têm que fazer uma reunião para assinar para mandar um instrumento. Se bastava, tem um irmão ali que precisa de um instrumento. Ah, é? Então compra lá e dá para ele lá. Traz a nota aqui, pronto. Só pedir a nota. Mas eles ficam deliberando por quê? Porque esses vagabundos, filha da puta, eles não têm o que fazer. Eles ficam ali, sabe, só pra pousar de que tá trabalhando na obra de Deus. Esses merda estão aí pra encher o saco. É por isso que eu não saio da congregação, porque eu tô aqui pra mandar esse cara tomar no cu. Não, porque eu vou no arraial do diabo e toco fogo lá. Não vou correr, sair. Vou tocar fogo no arraial do capeta. Então eu tenho que ficar no arraial do capeta pra lá. Pra quebrar o pau da barraca. Você aí, que se diz crítico CCB, sai da CCB. Nada. Eu desço o cacete, mas eu tô lá. Eu vou desafiar o capeta no arraial dele. Nesse caso aqui, o maldito ministério e seus lambibota da desgraça. Que é o que tô fazendo aqui. Que esses caras aqui, aí, se tá falando mal, tá com o espírito contrário. Pensa o que você quiser, seu bosta. Tô nem aí porque você pensa de mim, seu merda. Vossos filhos da puta em Cristo. Vão tomar no cu, rapaz. Tô nem aí que vocês, tá? Até mais. Não gostou não? Vai se lascar.